E deu ruim aí para aquele que o Eduardo Bolsonaro disse que é muito amigo da família Bolsonaro, que é o nazifascista Milei, Javier Milei, presidente da Argentina. O Milei conseguiu uma coisa aí que eu não imaginava até alguns dias atrás que fosse possível. Ele conseguiu, em menos de 24 horas, perder apoio de boa parte da extrema-direita mundial e ter aí muitos influenciadores de extrema-direita, inclusive nos Estados Unidos, o denunciando criminalmente e pregando aí, ó, violência até contra ele. Tem gente aí, tem influenciador falando que vai matar o Milei. Muita gente perdeu tudo o que tinha, alguns perderam boa parte aí dos seus rendimentos, outros perderam aí toda a sua poupança num golpe que foi dado aí pelo presidente da Argentina entre sexta e sábado. O golpe durou aí menos de 24 horas, mas fez com que mais de 4 bilhões e 600 milhões de dólares fossem perdidos aí pelos seguidores do Milei. A parte engraçada é, só caiu nesse golpe nazifascista, que são os seguidores dele, e são ali grupos de pessoas de extrema-direita que queriam comprar a moeda ali, a criptomoeda do Milei. Como é que foi o golpe? Olha, antes de eu falar aqui sobre o golpe, eu quero dizer que eu entendo muito sobre criptomoedas. Aliás, eu acho que sou uma das poucas pessoas, eu não conheço mais ninguém, que consegue até hoje ganhar dinheiro com criptomoeda. Eu não fico aqui dando curso de criptomoeda, nunca fiz parceria ou divulgação de nenhuma, mas eu ganho dinheiro sim com isso, então eu entendo bem do assunto. E eu vou falar, desde o começo tinha cara de golpe e pior, começou a respingar no Bolsonaro e perceberam que o Bolsonaro está dando o mesmo golpe, o mesmíssimo golpe que o Milei. Vou te explicar aqui. E no caso do Milei tem uma coisa, ele enganou aí, cometeu estelionato contra pessoas do mundo inteiro, não foram só argentinos que compraram a criptomoeda dele que era feita para perder dinheiro, também muitos estadunidenses. E eles já denunciaram o Milei ao FBI, que está abrindo aí investigação contra ele. Inclusive, a coisa chegou a tal ponto que o Donald Trump parou de seguir o Milei nas redes sociais. O Trump não segue mais o Milei. Então, eu vou te explicar aqui o que aconteceu. O Milei fez um tweet, eu já expliquei aqui num vídeo anterior, em que ele falava ali que tinha criado uma criptomoeda que ia ajudar ali a fazer investimentos na Argentina. Então, quem investisse nessa criptomoeda, além de ganhar dinheiro, você estaria ajudando aí o governo libertário da Argentina. Ele colocou aqui, ele colocou qual é o endereço aqui do token da criptomoeda, colocou o endereço para quem quisesse comprar, investir entre aspas, e ainda no fim, viva a liberdade, com palavrão aqui que é a coisa dele, viva a liberdade. Então viva a liberdade aí de você estar investindo em uma coisa que é descentralizada, que não tem nenhum tipo de fiscalização, que são criptomoedas, não tem ali uma fiscalização que tem como tem se você for investir em ações, você vai investir em dólar, em alguma coisa no mercado financeiro, tudo isso tem fiscalização, tem os órgãos reguladores. Criptomoeda, não. Então viva a liberdade de poder ser roubado e perder todo o seu dinheiro para o Milei, e aí depois você que vá para a polícia, mas para recuperar isso, eu vou te dizer, impossível. Essas pessoas não vão recuperar o dinheiro roubado. A polícia pode condenar, pode prender, pode até condenar o Milei a pagar aí os danos das pessoas, mas esse dinheiro aí roubado nunca vai aparecer. É isso, o Milei e os outros vão falar, não, mas eu não tenho dinheiro. Até porque eu vou te explicar uma parte desse golpe que a imprensa não fala. Sabe quando um bandido rouba um carro de 100 mil reais? Aí ele vai lá, pega esse carro, leva para um desmanche, vende ali as peças do carro e na verdade o bandido roubou, na verdade ele ganhou uns 10, 15 mil. Porque na verdade foi isso que ele vende as peças bem abaixo do preço para o desmanche. Pois bem, a pessoa que perde o carro fala, caramba, perdi 100 mil. O bandido fala, caramba, ganhei 15. Cara, para ganhar 15 te rouba ali um carro de 100. Pois bem, o Milei, para ele roubar 130 milhões de dólares, ele fez com que os outros investidores perdessem 4 bilhões e 600 milhões no total. A imprensa fala como, olha, é um possível golpe, a imprensa passa muito pano pro Milei, ele é o queridinho da imprensa brasileira, fala, é um possível golpe e tal, foram 130 milhões. Na hora que um carro é roubado, a imprensa fala, olha, roubaram 15 mil, que é o que o bandido ganhou, ou a imprensa fala, roubaram um carro? Concorda que fala que roubaram um carro, né? Então, no caso, pro Milei ganhar 130 milhões de dólares, ou mais de meio bilhão de reais, ele e os seus comparsas, foram roubados aí mais de 20 bilhões de reais. É isso que foi roubado aí das pessoas. O quanto que eles ganharam é bem menos. Aí o que acontece? O Milei fez aquilo, obviamente as pessoas começam a comprar. É o mercado, lei da oferta e procura. Começaram a comprar, subiu o preço. Quando chegou em tal nível, o que aconteceu? Chegou a 4,58 bilhões de dólares de market cap, que é o valor total da moeda. Eles começaram a vender em massa, os donos. Primeiro eles venderam 87 milhões de dólares e aí teve essa queda. Aí logo depois eles venderam o resto, dos 130 milhões de dólares.
E aí, no fim, ficou valendo zero. Zero é o que vale a moeda do Milei. Ok. Mostrei aqui alguns influenciadores, um falando que ia matar o Milei, outro falando que perdeu 250 mil dólares. Apareceram muitos outros nas redes sociais, em inglês, em espanhol, até em outros idiomas, falando que foram enganados pelo Milei. Alguns falando que iriam para a justiça, outros falando que, nem adianta, não vai dar em nada, o cara tá lá na Argentina. Os estadunidenses entraram na justiça porque se usa dólar, usaram dólar nessas transações, e se usa dólar é crime nos Estados Unidos também. Por isso o FBI vai pegar o Milei aí. Então tá uma crise enorme na Argentina. Para quem não sabe, hoje a Bolsa de Valores da Argentina está em queda livre mesmo, quase todos os ativos estão em queda. As maiores empresas da Bolsa de Valores da Argentina estão tendo quedas acentuadas, tiveram, quedas acentuadas hoje, então a coisa tá ruim lá, tá bem ruim. Começou também uma investigação na Argentina, milhares de pessoas denunciaram o Milei às autoridades por crime aí, e pior, começaram a investigar e perceberam aí as ligações, já mostrei em outros vídeos, do Milei com os criadores dessa criptomoeda. Depois o Milei apagou o post e falou que ele foi enganado, que xingou de ratos todos aqueles que estavam ali criticando ele, quer dizer, roubou dinheiro e ainda xinga de rato quem o critica. E aí, os criadores da criptomoeda, um deles chegou até a vir a público dizendo que ele é assessor do Milei e que tudo que ele fez foi com o Milei. Aí é que ferrou. Aí ferrou de vez, porque você tem aí já uma testemunha de um cara dizendo que, olha, eu não fiz isso por dinheiro, eu fiz isso pelo Milei e tudo mais. Ele fala em inglês aí. Aí ele gravou um vídeo aí, um vídeo não tão longo, de mais de 1 minuto, em que ele diz aí que ele e o Milei articularam tudo isso e que não foi golpe. A gente tem realmente esse projeto. Por favor, continuem investindo, cara, que continuar roubando as pessoas. É isso, tá? É isso. E aí, as pessoas começaram a mostrar que não foi só o Milei, não. Pouco tempo antes do Milei, o Bolsonaro e os seus filhos, todos eles, começaram a publicar um post que eu vou te mostrar aqui. A nova moeda oficial do Brasil está aqui, com Z. E aí eles falam, olha, chegou a hora de celebrar nosso país como nunca antes. Estou lançando o cripto ali, Brasil, a criptomoeda que representa o orgulho e a liberdade da força do brasileiro. Aí ele coloca aqui o endereço da carteira e coloca aqui o site para comprar e uma foto dele com o Trump. Para quem não sabe, o Trump tem a moeda dele também, que ele usa para também pegar dinheiro dos seus próprios seguidores. Só que tem uma coisa, o Trump lança a moeda dele, sempre que sobe, os donos da moeda vão lá e pegam um dinheirão, que é o Trump e a equipe dele. Mas ele continua falando, continua investindo, que essa moeda aqui está ajudando a gente. E os imbecis continuam investindo. Então, assim, Trump, a cada 3, 4 meses, ele vai lá e toma alguns milhões ou bilhões dos próprios seguidores e continua nessa aí. No caso do Milei, ficou constatado golpe mesmo, porque ele não continuou falando, continua investindo, o mercado sobe e desce, e foi uma queda muito brusca. Eles roubaram aí 90, 99% do dinheiro em poucos minutos. O Trump não, sobe a moeda dele, ele vai lá, ele pega uns milhões aqui, aí cai um pouco, porque tá vendendo muito. Aí depois ele recompra mais baixo, aí vai subindo pouco a pouco, ele espera subir, ele pega mais uns milhões. E continua falando, invista, invista. O Milei não, ele falou, parem de investir. Aí todo mundo tirou e todo mundo perdeu. Pois bem, o que acontece? O Bolsonaro falou dessa moeda Brasil, olha como o gráfico parece. Começou a crescer, chegou a 18 milhões de dólares. De repente, essa linha verde aqui quer dizer que nesse momento chegou até aqui. De repente começou a cair. Aí de 18 milhões passou a valer menos de 4 milhões, aí deu uma subidinha, aí depois caiu e passou a valer de 18 milhões, passou a valer 830 mil dólares. Quer dizer, na cotação aí de hoje, chegou a mais de 100 milhões de reais e depois passou a valer menos de 5 milhões. 95 milhões de reais pegaram nessa moeda Brasil. Só que acontece o seguinte, o Bolsonaro, depois disso, falou que ele foi hackeado. E tem uma coisa, você consegue imaginar o Bolsonaro sendo hackeado, os seguidores fascistas dele perdendo 100 milhões de reais praticamente, e o Bolsonaro não querendo ir atrás de quem o hackeou? Você consegue imaginar o Bolsonaro não fazendo um escarcéu, dizendo algum petista me hackeou e roubou dinheiro dos meus seguidores, olha... Você consegue imaginar isso? Não, né? Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu. Você talvez nem tenha ficado sabendo disso. Por quê? Porque o Bolsonaro não fez nenhum escarcéu. Ele só apagou o post e falou, gente, fui hackeado e tal. Enfim, não cobrou investigação e nem nada. Mas espera aí, seus seguidores perderam
Aí, 17, 18 milhões de dólares no total. Quer dizer, são, no total, mais de 2.000 pessoas compraram essa moeda, no total perderam aí 17 milhões de dólares. Dá uma média de mais de 5 mil reais por pessoa que comprou a moeda. Você fala, peraí, e você não está preocupado? Seus seguidores mais fiéis são aqueles que vão comprar uma coisa que você está recomendando, fazer um investimento que você está recomendando, eles perdem tudo, e você fica quieto, só fala, foi hackeado, gente, esquece, bola pra frente. Estranho? Sim ou não? O melhor, até o momento, eu não ouvi falar no bolsonarismo, das pessoas que perderam tudo, de gente que foi, acionou o Ministério Público, tudo mais, nada. Engoliram. No caso do Milei, como foi um crime muito maior, 4 bilhões e 600 milhões, nem comparo aí com 20 milhões, 18 milhões. Então foi um crime muito maior. Aí, aqui tá dizendo, chegou a 23 milhões de dólares. 23 milhões de dólares é o valor que chegou aqui a moeda do Bolsonaro. Então, mais de 18. Então nem compara com 4 bilhões. Então não teve aquele repercussão tão grande, mas ficou por isso mesmo. Logo depois, o Eduardo Bolsonaro, algumas semanas depois, já foi em fevereiro, fez um post dizendo que, olha, tem uma nova, eu sugiro a todos estudarem Bitcoin e tudo mais. E aí ele colocou aqui, Patriota Coin, que é uma moeda também, criptomoeda. Eu vou te falar, a maioria das criptomoedas que são lançadas falam que elas têm um propósito, que elas serão usadas para alguma coisa. Não acredite nisso. Simplesmente não acredito. Tem o Bitcoin, que é a criptomoeda principal. Tem mais algumas aí, 5 ou 6, que são as principais. O resto, a grande maioria, a esmagadora maioria, não serve para absolutamente nada. Só para os donos que criaram essa criptomoeda ficarem ricos. É isso. Era gente que às vezes nem era tão rica, criou a criptomoeda, ganhou milhões, ganhou muita grana, e aí o que eles fazem? Quando aquela dá errado, eles colocam outra. Eles sempre inventam que essa criptomoeda vai servir para alguma coisa e tudo mais. Não é. Não é. Na vida real, quando você vai comprar alguma coisa, você compra em real, em dólar, em euro. Você não compra alguma coisa em Libra, que é a moeda do Milei, em Patriota Coin. Você não vai ver um estabelecimento dizendo, olha, eu aceito Patriota Coin. E aí você vai pagar igual você paga com cartão, só encostando, com celular só encostando, e vai lá sair a Patriota Coin sua e ir para lá. Não vai. Não, isso nunca, jamais vai acontecer. Aí eles inventam isso tudo e tal. Tem algumas criptomoedas, tipo, tem uma do Banco Santander, que é Ripple, que tem ali, eles falam, essa criptomoeda é usada para transferir dinheiro de um país para o outro, para transações internacionais a gente usa criptomoeda em vez de usar o sistema tradicional, porque é mais rápido e mais barato, então invista nessa aí que vai subir e tal. E algumas aí até serve, talvez, para o investimento a longo prazo. A curto prazo, nem ferrando. A curto prazo é sorte mesmo, é loteria. E aí, usa-se para tirar muito dinheiro desses libertários. Libertários são esses caras aí, como o Milei e muitos bolsonaristas, que acreditam que não tem que ter Estado, não tem que ter agência reguladora de nada, e que tudo tem que ser aí livre mercado, praticamente uma anarquia. Eles são anarcocapitalistas, é o capitalismo selvagem, anarquia mesmo. E aí, o que acontece? Golpes. Eles acreditam que não tem que ter regulação de nada, e aí, como não tem regulação, fica um caminho aberto para golpistas. E aí o Eduardo Bolsonaro falou dessa Patriota Coin, isso foi em fevereiro. Eu vou te mostrar o que aconteceu logo depois do tweet do Eduardo Bolsonaro. Tá aqui o gráfico da Patriota Coin, tá bom? Começou a aumentar de valor, de repente os donos venderam quase todas as moedas, e aí passou a valer zero. É isso. Nesse golpe aqui foram mais ou menos 3 milhões de reais. Bem pouquinho perto do Milei. Mas o Milei é presidente da República da Argentina. Obviamente o alcance dele é muito maior. Ele ainda ligou isso ao governo dele. Ele não falou, nossa, é uma moeda aí, em vista que vai ser bom. Não, ele falou, isso vai ajudar a Argentina e os pequenos comércios. Criou ali uma história de que ia ser uma coisa muito boa. Aí ele conseguiu arrecadar bem mais. Mas o Bolsonaro, como você vê, 2 vezes. Esse da Patriota Coin, Eduardo Bolsonaro não apagou o post até hoje, tá? Tá lá. Ele falando, estude Bitcoin e tal, meus amigos da Patriota Coin estão aqui. Aí se você for olhar o gráfico da Patriota Coin maior, eu vou te mostrar aqui o que aconteceu. Subiu. Aquele gráfico que eu mostrei era por hora. Esse aqui é por dia. Um dia ficou assim, outro dia assim. Depois subiu mais, chegou aqui e caiu. E no total, aí o market cap, que é quando valeu a moeda, chegou a entre 3 a 4 milhões de reais. Aí você vê, caramba. Pois bem, agora está todo mundo vendo como é que se dá golpe com criptomoeda. Está todo mundo aí aprendendo e eu fico pasmo como a imprensa
trata como se não fosse nada. Agora o Eduardo Bolsonaro tá aí apavorado, vendo que o seu melhor amigo, aí que ele fala que tem muitas ligações, que é o único aí presidente de país que encontra com ele, deixou de ser seguido pelo Trump, vai ser investigado pelo FBI, e o pior, se quem caiu no golpe do Milei foram todos aí nazistas, fascistas que seguem a ele, e muitos nos Estados Unidos, imagina que muitos apoiadores do Trump, graúdos, perderam uma grana boa. Porque para chegar a 4 bilhões, com cerca de 40 a 50 mil investidores, é porque o pessoal estava colocando muita grana, muita grana. Então, o que acontece? Alguns graúdos, ó, teve um que perdeu 250 mil dólares, alguns perderam muito mais, esses aí vão atrás, viu? Eles vão atrás de pegar o Milei. Então começou a rachar aí a extrema-direita mundial, o Milei aí fez um belo favor pra gente. Primeiro, ele desfinanciou a extrema-direita. Milei, valeu! Segundo, conseguiu rachar aí a internacional fascista. Cada vez melhor. Vai lá, Milei, vai lá. Vai lá. E prepara, viu? O Bolsonaro viu que dá certo, já ele elabora um golpe bem feito aí. Ele viu lá na Brasil Coin, que ele disse que foi hackeado, foram 100 milhões de reais. Aí nessa Patriota Coin aí, mais uns 3 milhões. Não sabemos quanto os criadores aí das moedas pegaram nisso. Era só ver no caso do Milei, que ele ficou aí com menos de 10% do dinheiro que foi perdido. Menos de 10%. Mas, veja bem, se o Bolsonaro fizer um golpe bem certinho aí, ele consegue roubar aí 1 bilhão, 2 bilhões dos seus próprios seguidores. Ainda mais que você vê que os bolsominions são bem burros. Se o Bolsonaro falar, olha, investe aqui, tem gente que vende até casa e carro para colocar o dinheiro onde o Bolsonaro pedir. Quem sabe? Já a Michelle Bolsonaro lança aí uma criptomoeda evangélica. Então... Vamos ver. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja. Falou!